irmãos, nós estamos nesta tarde dando a introdução da nova série de mensagens que nós iremos abordar nos nossos cultos a partir do domingo que vem, tá? Não a partir deste domingo hoje, mas a partir do domingo que vem. Como os irmãos sabem, nós temos o hábito de pregar em série e nós escolhemos um livro da Bíblia e decorremos todo o livro. Então, a última série que nós fizemos foi a série em Colossenses. Anterior à série a Colossenses, se não me falha a memória, nós fizemos uma série nos Salmos de Romagem. E antes dela, uma outra série no Novo Testamento. Se não me falha a memória, foi Filipenses. E antes foi uma série em Josué. Então, já há muitos anos, nós temos o hábito de pregar em série. E nas séries sequenciais, nós temos optado por um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Então, nós vamos nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel a trabalhar, né, um período histórico da monarquia unida de Israel, e por isso nós queremos fazer algumas pontuações aqui, tá? Então, também é nosso hábito, nosso costume, no período que a gente vai fazer uma série, nós fazemos uma introdução. As séries anteriores que nós já fizemos, elas estão disponíveis no canal do YouTube da igreja, Igreja Presbiteriana de Fragoso. No YouTube você vai lá na playlist você vai encontrar as séries. Eu acho que tem série, algumas em João, algumas mensagens em João, também tem Ageu, enfim, são várias séries que estão disponíveis lá, e também pregações em outros textos das Escrituras, ok? Então, tradicionalmente, as três principais divisões do Antigo Testamento são leis, profetas e escritos. Samuel e Reis encontram-se no cânon hebraico ao lado de Josué e Juízes, em uma seção conhecida como os profetas anteriores, que servia como uma demonstração da maneira providencial como Deus lidava com o seu povo. Há alguns também que dividem em lei e proféticos, inclusive chamando alguns livros históricos ou escritos, né, de proféticos também. Os dois livros de Samuel, os livros duplos, né, são os primeiros dos 6 livros duplos que originalmente não estavam divididos e que perfaziam um total de 3, Samuel, Reis e Crônicas. Então, nós temos no Antigo Testamento, né, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e 1 Crônicas e 2 Crônicas. Estes livros, na Bíblia hebraica, eles estão coladinhos, tá? 1 Samuel coladinho com 2 Samuel. Algumas divisões que nós temos na nossa Bíblia, elas são divisões mais para nós conseguirmos compreender, né, as divisões no sentido histórico e também para que nós possamos encontrar os textos. Então, por exemplo, divisões de capítulos, versículos, títulos, né? Se você observar, as nossas Bíblias têm títulos em negrito. Esses títulos não estão nos originais. Eles são acréscimos, né, da sociedade bíblica ou das sociedades bíblicas, para que nós consigamos identificar melhor onde estão os textos. E não há nenhum problema com isso, ok? Esses livros contêm um registro histórico iniciado por Josué e a travessia do Jordão e estendem-se até o período do exílio babilônico. Vamos só tentar aqui ter um panorama histórico, tá? Quando nós saímos de Gênesis, né, Abraão, Isaac, Jacó, o início dos patriarcas, né, depois de Noé, nós vamos para o livro do Êxodo, né, após os 400 anos que o povo de Israel passa no Egito.
E aí nós temos, então, o Pentateuco. O Pentateuco são os cinco livros, né? Gênesis também é Pentateuco, mas a partir de Êxodo até Deuteronômio, nós finalizamos os 5. E aí, logo depois, nós entramos na história de Josué, que é o período em que o povo está se dirigindo à Terra Prometida, à conquista da Terra Prometida, e logo depois um período de 400 anos no livro de Juízes, conhecido por alguns teólogos, né, de período do obscurantismo, porque talvez tenha sido o período mais difícil da história de Israel. Até aí, então, o povo, no primeiro período, foi coordenado no governo humano pelos patriarcas, posteriormente por 2 grandes líderes, né, Moisés e Josué, e depois de Josué vem o período dos juízes. Samuel é ainda considerado um último dos juízes, também é sacerdote e profeta. E a partir de Samuel é que nós conhecemos este período como monarquia unida. Por que monarquia unida? Porque posteriormente essa monarquia vai ser desmembrada, ok? Quando morre Salomão, nós temos lá Roboão e Jeroboão que dividem os reinos. O reino do norte e o reino do sul, um reino com capital em Jerusalém, outro reino com capital em Samaria. Povo de Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim, e o povo de Israel com as 10 outras tribos. Então, este panorama histórico é importante para a nossa compreensão da Escritura, e principalmente quando nós chegamos no período da monarquia desmembrada, né, do reino não mais unido. Porque a partir daí entram também os profetas, os principais livros proféticos. E quando eles entram, às vezes nós não conseguimos encaixar em que contexto eles foram escritos. Então, é sempre bom a gente ler os livros históricos ou ler os livros proféticos, tendo uma referência dos livros históricos. Ok? Eles estão em sequência, mas essa sequência não é uma sequência cronológica. Em alguns momentos elas interagem entre si. Ok? Por exemplo, o livro de Isaías é escrito após a morte do rei Uzias. Ele mesmo diz, né, nos primeiros capítulos. Então isso já é um indicativo para nós onde aquele livro se encaixa. Aí você faz uma pesquisa e encontra Uzias lá no livro dos reis ou no livro das crônicas. E entende o contexto de quem era Uzias e tudo mais. Porque essa é uma forma, é a melhor forma de nós entendermos os períodos bíblicos, tá? Isto é um exercício, ok? Quanto mais leitura, quanto mais dedicação, melhor a gente entende. E por que isso é bom, irmãos? Porque quando nós pegamos um texto profético, a gente consegue entender melhor o que os versos querem dizer, porque nós temos já em mente o contexto. Sabe quando alguém conta uma história para você e você assimila, diz, mas aquilo aconteceu tal e tal ocasião. Vamos imaginar aí, né? Vou lembrar de uma coisa aqui que muita gente está acompanhando, que é a Copa do Mundo, né? Aí você vê os depoimentos lá de Romário, tal. Quem nasceu depois dos anos 90, né? Talvez não tenha dimensão de como aquela Copa do Mundo para o país era importante. E se eu acrescentar um elemento histórico, pode ser que traga uma noção maior. Por exemplo, uma semana antes, né, da Copa do Mundo, Ayrton Senna morreu. O Brasil estava vivendo um clima assim de consternação, muita tristeza. A gente meio que se sentiu órfão, né, porque já fazia 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo. E para nós os esportes são muito importantes. E a gente tinha Ayrton Senna ganhando todo domingo. Acho que ele foi tricampeão, tetracampeão, não sei. Pois bem. Os domingos pela manhã era uma luta para quem era crente, né? Ir para a igreja, para a escola dominical, enquanto Ayrton Senna estava correndo lá. Mas, de alguma forma, o Brasil todo acompanhava. Então, você imagina o que foi para aquela seleção
é entrar em campo, país economicamente falido, como continua até hoje, né? Mas ainda mais triste por conta da morte de Ayrton Senna. Então, observem, aqui fecha o exemplo dos esportes, né? Observem como elementos históricos podem ajudar a gente a compreender a atmosfera, o clima que permeava, né, o período. Então, é sempre bom quando nós formos ler um livro profético, Amós, Oséias, Abacuque, tentar entender em que contexto aquilo ali foi falado, foi dito, ok? No caso dos nossos livros aqui, 1º e 2º Samuel, eles vão abordar, pelo menos, um período importante de 80 anos, 2 monarquias. Nós podemos lembrar aí de Davi, o reinado de Davi, né? Todo o processo até o reinado de Davi, até a chegada de Davi, aliás, o reinado de Saul, melhor dizendo, né? Todo o processo até a escolha de Saul, e depois o reinado de Davi e as aventuras de Davi. Tá? Quando chega a Reis, basicamente a gente já está no período de Salomão. Purkser diz que 1º e 2º Samuel era um livro só no cânon hebraico. A atual divisão foi derivada da tradução da Septuaginta e seguida pela Vulgata. A Septuaginta dividiu-os e chamou de 1º e 2º Samuel, e a Vulgata de 1º e 2º Reis. Carlos Oswaldo Pinto, já falecido, né, pastor batista, grande teólogo e exegeta, disse que os judeus somente dividiram o livro de Samuel após 16 séculos de cristianismo, na edição Bomberg do Antigo Testamento, datada de 1517. Aqui apenas umas informações teológicas, né? O motivo de o livro ter recebido o nome de Samuel foi devido à atuação predominante desse grande homem de Deus como ponto de ligação entre um período e outro da vida de Israel. O profeta era filho de Elcana e de Ana e foi consagrado ao serviço do templo em resposta à oração de Ana. Foi o maior juiz, profeta e sacerdote de sua geração. Julgou o povo depois da morte de Eli, desde a sua juventude à sua velhice. Fundou uma escola de profetas, uma espécie de seminário, chamado de Rancho de Profetas, da qual ele era o dirigente. Então, aqui essa informação também é importante para nós. Se o livro fala tanto sobre Saul, tanto sobre Davi, por que então o nome do livro é Samuel, né? Uma das motivações tem a ver então com esse fato de ser Samuel, sacerdote e profeta e juiz, o elo de ligação entre um período importante da história de Israel. Então, saímos do período dos patriarcas, entramos no período dos juízes, agora no período dos reis. Título, aqui, Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, né, comenta o seguinte: estou de pleno acordo com o que escreveu Matthew Henry. Este livro e o que segue recebem o nome de Samuel no título, não porque Samuel tenha sido seu autor, mas porque o primeiro livro começa com largas informações sobre ele, seu nascimento, infância, vida, governo, e o resto desses 2 volumes, que são denominados pelo seu nome, contém a história dos reinos de Saul e de Davi, que foram ungidos por ele. Tá? Esse é um outro detalhe importante. Irmãos, se nós observarmos bem, um dos detalhes, e a gente vai ver isso nas primeiras mensagens, é que o livro de Samuel, a história de Samuel é colocada ali, uma introdução bem grande, exatamente para contrastar com a história de um outro sacerdote, que era Eli. E vai se observar uma grande diferença entre os dois, também algumas semelhanças. Victor Hamilton é oportuno quando diz que diversos fatores sublinham a importância de Samuel. Ele conduz a transição de confederação de Israel desde os juízes até a monarquia. Em segundo lugar, associado ao primeiro fator, ele preenche a lacuna entre a era carismática anterior e a era profética futura. E ele é o elo entre uma hierarquia exclusivamente arraigada
de funcionários religiosos, os sacerdotes, e uma explosão de líderes espirituais proféticos. A história está repleta de exemplos da contenda constante nas comunidades religiosas entre a hierarquia e o carisma. Pois não? Peraí, você veria à vontade, meu amado. Sim. Possivelmente. Nós não temos o autor, mas essa... Aham. Aham. Não temos. Um detalhe aqui é que o livro vai prosseguir, né? Samuel vai morrer depois de ungir Davi. Vem a morte de Saul, né? Logo depois vem a morte de Samuel, e aí assume o profeta Natã. Durante o governo de Davi, o profeta que lhe falava era Natã. Então, é certo que não foi Samuel quem escreveu o livro, até os livros, né? Até porque a história prossegue, ok? Então, o livro recebe esse nome em homenagem, né, a quem ele foi, a importância dele, né? Era um homem muito santo. Não sei se vocês lembram, mas há um salmo na Escritura que fala a respeito de Samuel e das orações de Samuel, né, que Deus ouvia as orações de Samuel. Então, de fato, ele era alguém muito importante na história de Israel, em especial neste período da monarquia. A última coisa que lemos antes do início do livro de Samuel na Bíblia hebraica é o último versículo de Juízes. Eu queria que vocês lessem junto comigo, Juízes 21, 25. Vamos lá? Naquela época... Olha o cenário, irmãos. Aqui é muito importante este versículo, porque é o elo, né, de ligação entre dois períodos e nos dá, de alguma forma, um vislumbre do que a gente vai encontrar mais para frente. O livro de Juízes é mais pesado, tá? Em alguns eventos históricos, há ali coisas terríveis, né? O livro de Samuel é menos, mas é importante a gente entender que Juízes precede Samuel. Assim sendo, então, esse contexto ainda continua, tá? Então, não havia rei, cada um fazia o que lhe parecia certo. Tim Chester, né, grande autor, alguns livros nós temos dele, né, de teologia, também livros a respeito da Trindade, excelente autor. Ele diz o seguinte: a história contada em 1 e 2 Samuel é a solução para esse problema. É verdade que Israel não tinha rei, mas fundamentalmente a razão disso era que a nação se recusava a reconhecer que Deus era o seu rei. O verdadeiro problema não foi a ausência de um rei, mas a obediência a Deus como rei. Essa é a percepção de Tim Chester. E, irmãos, vejam como é oportuno, né? Nós estamos vivendo hoje no nosso país, principalmente agora após a Copa do Mundo, né? O clima de eleição. Então, as pessoas já estão preocupadas em quem vai assumir o governo do Estado, quem vai entrar no Legislativo. Vamos ter uma mudança significativa, né? 1/3 do Senado, né, vai ser eleito, 2/3, né, perdão, eleito ou reeleito, né? Alguma coisa vai mudar no país. Se é para melhor ou para pior, a gente não sabe. Mas uma coisa, os textos de Samuel vão nos ajudar a entender que o Senhor reina, revestiu-se de majestade, é glorioso, é soberano, e nele nós seguimos confiando, a nossa alma descansa nele. Ok? Então, certamente esse texto de Samuel vai nos ensinar muita coisa. Proposta de 1 e 2 Samuel é mais do que histórico. Aqui, irmãos, é muito importante nós entendermos isso, tá? Às vezes, alguns pregadores, principalmente de linha arminiana, gostam de pensar que os livros do Antigo
Testamento servem apenas como compêndio histórico. Nós não cremos assim, tá, irmãos? Nós cremos na Bíblia como uma unidade. E nós vamos encontrar Jesus no Antigo Testamento. E nós vamos encontrar Evangelho no Antigo Testamento. Então, não é apenas relato histórico. Talvez esse seja um dos graves erros da igreja evangélica brasileira. As pessoas vão para os livros do Antigo Testamento, para os livros históricos, procurar conhecer história. Aí conhece a história de Abraão, os nomes dos filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí conhece todas as historinhas. Às vezes, quando o pessoal vai para o departamento infantil, aí vai no departamento infantil ensinar historinha bíblica. Historinha bíblica não salva ninguém, irmãos. É importante observar o período histórico, as histórias bíblicas, à luz do Evangelho. Ok? E é isso que nós vamos procurar aqui. Então, os irmãos tenham certeza que nós não vamos simplesmente trazer eventos históricos nos sermões, conhecimento histórico, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, lições de moral. Às vezes algumas pessoas observam os textos do Antigo Testamento dessa perspectiva, né? Olhe, não faça tal coisa, não faça tal coisa. Eu já vi, por exemplo, EBFs, né, Escola Bíblica de Férias, o pessoal abordando Sansão. Assim, é muito difícil você abordar a história de Sansão, porque Sansão foi o herói de um momento só, né? Então precisa ter muito cuidado ao abordar os textos do Antigo Testamento, fazer a análise correta e a aplicação do Evangelho. Tá? Isso que nós vamos procurar fazer aqui. Nosso desafio é grande, meu do reverendo Joselito. Esses livros não são uma mera coleção de histórias sobre a religião e política em Israel durante aquele tempo. Tampouco são puras biografias de Samuel, Saul e Davi. Os escritores selecionaram certos fatos da providência de Deus com o propósito de ressaltar a salvação de seu povo. Essa revelação foi escrita pela inspiração do Espírito, a fim de que, terminada a tarefa dos escritores, o produto não fosse nem histórico nem biográfico, simplesmente, mas a palavra do Deus vivo. Toda a Escritura tem como alvo principal apontar para Cristo. 1 e 2 Samuel tem claro significado messiânico. Retrata Deus agindo na história para preparar um povo para si, trazendo a esse povo a salvação por intermédio de seu último rei ungido, Jesus Cristo. Então aqui os irmãos já conseguem entender aonde nós queremos chegar com essa exposição. Transição. 1 e 2 Samuel são uma espécie de transição. São registros da passagem do governo de Israel de juízes para reis e da passagem do governo de Deus, teocracia, rei invisível, ao governo de um rei visível, monarquia. Assim, 1 e 2 Samuel são o final da história de juízes, o começo da história de Israel como monarquia. Nós já falamos um pouco sobre isso. Os livros registram acontecimentos que cobrem um período de mais de 100 anos. Então, nós temos aí o período do nascimento de Samuel, e aí vem os 40 anos do reinado de Saul, os 40 anos do reinado de Davi. Victor Hamilton sugere um esboço simples para o livro de Samuel. Então tem aí, primeiro, de 1 a 7, né? Samuel e Eli, profeta versus sacerdote. De 8 a 15, Samuel e Saul, profeta versus reis. De 16 a 31, Saul e Davi, rei versus sucessor. Mais para frente, quando nós formos fazer 2 Samuel, eu trago para os irmãos o esboço de 2 Samuel. Asher Jr. diz que o propósito desses livros era registrar a fundação da monarquia hebraica, inclui, portanto, a carreira de Samuel como profeta, sacerdote, juiz, a carreira de Saul, o rei infiel, que abandonando a aliança se transformou em tirano, e a carreira de Davi, rei verdadeiramente teocrático, que fundou a dinastia permanente e válida, de cuja descendência surgiria o Messias. Então, ainda apontando para Cristo, mas ainda assim nós vamos ver a falência de Saul e também a sucessão de Davi.
Irmãos, esse é um período, né? O livro de 1 Samuel vai abordar um período muito legal, com muitas histórias, com muitas aventuras, né? Então, quem gosta de história certamente vai se identificar muito com as narrativas, né? Porque vai contar histórias de guerras, de sucessos, de fracassos, de vitórias, de derrotas, e também de muitas, mas muitas singelezas, ok? Principalmente quando a gente entrar nas histórias de Davi, do reinado de Davi. Os irmãos sabem, eu faço parte do fã-clube de Davi. Eu creio que nós vamos aprender muito com as histórias neste período. Hamilton diz que nos capítulos iniciais de 1 Samuel, vemos o clero estabelecido, a casa de Eli, substituído por um novo líder, Samuel, vindo das fileiras dos leigos. Por movimentos semelhantes, pode-se pensar nos essênios, que deram as costas ao sacerdócio corrupto de Jerusalém, né? Lembra lá de João Batista, né? Alguns acreditam nisso. Ou nos fariseus, que começaram a preparar mestres rabinos para substituir os sacerdotes como líderes da comunidade. Ou nos luteranos e calvinistas, ordenando pastores em vez de sacerdotes. Ou em John Wesley, um anglicano conservador, ordenando pregadores leigos. Ou nos movimentos para-eclesiásticos, geralmente liderados por leigos, e com uma esfera de influência muito mais ampla que a de ministérios denominacionais estabelecidos. Bem, aqui é claro que é um tema que pode ser abordado durante as mensagens, mas nós vamos ver um período em que nem sempre as coisas aconteciam como se acreditava e como Deus muitas vezes se utilizou de determinados expedientes diferentes dos normais para atender e atingir determinadas necessidades, né? Tem algumas coisas curiosas na história, até mesmo de algumas rebeldias denominacionais que no momento histórico, embora foram irresponsáveis, né, e não contribuíram, às vezes em algum momento aquilo de alguma forma Deus utilizou, né, para alcançar mais pessoas, né? Quem foi aquele missionário que foi para a Índia contra a vontade da sua missão? Quem lembra dele? Foi Carey? William Carey? Foi ele, né? Colocou o cabelinho lá. Chinês, né? Chinês, na China. Taylor é na Índia. Eu acho que Bem, um dos dois foi contra o que a missão tinha ordenado. Rejeitou, né? E abriu mão até mesmo do apoio. É uma coisa curiosa, né? E a obra seguiu. A gente pode lembrar também de alguns eventos bíblicos. Lembra de Paulo e Barnabé, João Marcos, né? Aquela história toda, aquela confusão toda. Depois João Marcos vai com Barnabé, Paulo fica com Silas, e aquilo que parecia ser um cisma contribuiu de alguma forma para o progresso do Evangelho. Depois eles se reúnem novamente, tal. Às vezes acontecem essas coisas, né? E Deus sabe de tudo. Há situações de igrejas, né, que por algum período foram até divididas e depois voltaram a se reunir, né? A gente teve um movimento aqui fundamentalista que começou aqui no Grande Recife, depois algumas igrejas voltaram, né, retornaram. Bem, a gente não entende todos os caminhos, é claro que isso não elimina responsabilidade humana, mas nós cremos num Deus que é soberano, né, e que fará no dia devido o juízo. A questão é, às vezes as coisas não acontecem segundo a norma, e Deus é soberano sobre todas as coisas e sabe de todas as coisas. Bem, quando chegar nos textos a gente vai entender melhor como isso aconteceu no livro de Samuel. Autoria e data do livro, já chegando aqui próximo ao final. O nome de Samuel aparece no título, mas o livro não revela o nome do autor. 1º e 2º Samuel são anônimos. Também não sabemos exatamente a data em que foram escritos. Não há no próprio livro
de forma explícita nem o nome do autor, nem a data, podemos ter como certo que o 2 Samuel são uma unidade escrita pelo mesmo autor ou autores. Isso por conta das evidências internas, tá? São evidências internas, são as características gramaticais, a forma da narrativa, são sequenciais, não há dúvida que foi ou o mesmo autor ou os mesmos autores que escreveram 1 Samuel. 1 Crônicas 29 e 30 sugere que houve uma sequência cronológica nos registros preservados por Samuel, Natan e Gade. São os 3 profetas, né? Samuel aí no período de Saul, né, unge Davi, que parte o iníciozinho ali, né, de Davi, Natan, profeta do reinado de Davi, e Gade no período, então, aí de Saul. Fora isso, não há qualquer outra indicação de autoria. É evidente que os livros de Samuel não são uma obra de um único autor. Atribui-se, portanto, a autoria de Samuel a Natan e a Gade. Aqui são sugestões, né? Com os primeiros 24 capítulos têm sido escritos por Samuel. Depois de concluir o livro, colocou junto à Arca da Aliança. Kevin Mashing corrobora com esse pensamento, fazendo alusão ao que diz o Talmud babilônico, afirma especificamente que Samuel escreveu o livro que leva o seu nome. Entretanto, o mesmo Talmud faz a explícita restrição de que Samuel fora responsável apenas pelos primeiros 24 capítulos, já que 1 Samuel 25:1 relata a sua morte, e atribui o restante do corpo de Samuel aos profetas Natan e Gad. Então, observem aqui que nós não podemos afirmar quem são os autores. As evidências sugerem que tenham sido esses autores. Provavelmente Samuel, Natan e Gade. Mesmo assim, nós não podemos bater o martelo. A conexão com a tradição, aqui pertinho de nós encerrarmos, Bentzen diz que o nome hebraico do livro está em conexão com a tradição de que o profeta foi o autor de Juízes e Samuel. A maior parte do livro narra acontecimentos posteriores à sua morte, mas a tradição explica isso afirmando que esse material foi acrescentado pelo vidente Gade e pelo profeta Natan. Asher Jr. também defende que, julgando pelas evidências internas, os livros de Samuel dificilmente poderiam ter sido escritos antes da morte de Samuel. Bem, aqui ainda são mais detalhes, né, a respeito dessa questão de autoria. Eu queria entrar, então, para nós encerrarmos por conta do tempo, na parte final aqui do material. Nós não vamos entrar aqui nas técnicas literárias, mas alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o livro retrata a soberania de Deus. Em segundo lugar, o livro destaca a fidelidade de Deus ao pacto. É uma outra coisa que nós vamos percorrer, né, em todo o livro, a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. Em terceiro lugar, o livro evidencia a permissão do mal, um tema bem polêmico, né? Nós que temos os decretos de Deus. Em quarto lugar, o livro revela a disposição divina de julgar o mal. Em quinto lugar, o livro retrata a disposição divina em abençoar os seus escolhidos. Em sexto lugar, o livro aponta para Jesus, o filho de Davi, o Messias. O uso neotestamentário do livro, Marcos, Lucas, João, Paulo e o escritor de Hebreus faziam referência a 1 e 2 Samuel. Há cerca de 18 referências a esses dois livros no Novo Testamento, quase todos enfatizando o cumprimento da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo como Messias. A ênfase neotestamentária nunca é exaltar as 3 personagens, né, as 3 pessoas, Samuel, Saul e Davi. Escritores inspirados no Novo Testamento viram todo o Antigo Testamento como uma salvação histórica centralizada em Cristo. Certamente essas referências dos seus autores sagrados do Novo Testamento são uma forte evidência na inspiração de 1 e 2 Samuel. Pois bem, irmãos, o tempo é curto,
mas essa introdução estará à disposição dos irmãos quando nós postarmos o vídeo no YouTube. Podemos colocar em PDF também nos grupos da igreja, ok? Para que os irmãos possam depois desejarem detalhar mais a respeito da introdução a 1º e 2º Samuel. Meu desejo, irmãos, é que aqueles que quiserem e puderem, caminhem conosco. Se você está fazendo a sua leitura devocional no livro que você estiver fazendo, continue. Mas se puder e desejar, você pode também, já que nós fazemos as exposições sequenciais, fazer as leituras com antecedência, a leitura semanal. E assim já chegar aqui na igreja conhecendo um pouco o texto, aguardando apenas a exposição. Este é um privilégio que os irmãos têm por nós fazermos as exposições de forma sequenciada. Também, logicamente, pedimos aos irmãos que estejam orando por nós, né, porque é um desafio pregar a palavra de Deus no Antigo Testamento. A gente sempre procura fazer um trabalho de exegese, não apenas o trabalho da hermenêutica, né, mas a procura pelas línguas originais. Então, o hebraico é uma língua difícil, né, então vamos procurar os recursos exegéticos, os comentários exegéticos, os comentários teológicos, os comentários homiléticos. Então, tudo isso demanda tempo e dedicação dos pregadores. Mas também exige de nós diligência, né? Como diz o nosso catecismo maior, a palavra de Deus deve ser recebida com diligência, com zelo. Desta forma, então, desafio os irmãos a estarem orando não apenas por nós, mas também cada um por si e por toda a igreja, para que à medida que o texto for sendo pregado, os irmãos consigam entender e aplicar às suas próprias vidas pela ação do Espírito Santo. Então, orem por nós, estamos animados, né, compartilhando com o reverendo Joselito, ele também ficou animado. É um desafio para nós, é bom para o pastor, é bom para a igreja, certamente é bom para o reino de Deus.